Olá! Sejam bem-vindos ao meu canal de curiosidades. No vídeo de hoje veremos 16 curiosidades sobre a cidade de São Paulo, então fique até o final para não perder todas as curiosidades deste vídeo. 1. Por que a cidade se chama São Paulo? A vila foi fundada em 1554 com a construção de um colégio jesuíta, hoje conhecido como Pateu do Colégio, por 12 padres jesuítas. Entre eles, Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. 2. Por que Ibirapuera significa pau podre se as árvores do parque são tão bonitas? Esse nome vem da expressão YPY Raueira, que significa pau podre, em Tupi-Guarani. Mas esse nome foi dado porque o parque foi instalado em uma região de brejos, ou seja, úmida e alagadiça. Na época da colonização, a região era área de uma aldeia indígena, onde depois foram instaladas algumas fazendas. 3. Por que se chama Avenida Paulista e não Paulistana? O idealizador, o engenheiro uruguaio Joaquim Eugênio de Lima, decidiu chamá-la de Avenida Paulista em homenagem ao povo das terras de São Paulo. Foi inaugurada em 1891 e, inicialmente, se chamaria Avenida das Acácias, ou Prado de São Paulo. O curioso é que a avenida teve seu nome alterado para Avenida Carlos de Campos entre os anos de 1927 e 1930. Em homenagem ao governador que autorizou os bombardeios em São Paulo durante a Revolução de 1924. A cidade é a única do Brasil a já ter sido bombardeada. 4. Por que um rinoceronte foi eleito vereador em São Paulo? Acredite ou não, em 1959, o rinoceronte cacareco, do Zoológico de São Paulo, foi eleito para o cargo de vereador. Isso aconteceu como uma forma de protesto do povo contra os governantes da época. Teve cerca de 100 mil votos. 5. Por que o rio Anhangabaú significa água de mau espírito? Anhangabaú é uma palavra em tupi, e o mais provável é que o rio tenha sido batizado dessa forma pelos guaranis devido a algum malefício causado pelos bandeirantes nas imediações do rio, portanto causando problemas físicos e espirituais. Há quem diga que é por causa do caráter mais ácido da água. 6. Por que São Paulo é considerada a cidade da pizza no Brasil? São Paulo é a cidade que mais consome pizzas no Brasil e a segunda cidade que mais consome pizzas no mundo, atrás apenas de Nova York. O estado de São Paulo teve um crescimento de 300% no número de pizzarias, e concentra 57% dos estabelecimentos do país. 7. Por que se chama Ladeira Porto Geral se não tem nenhum porto por perto? Hoje não há um porto, mas já existiu. A ladeira era o principal caminho para o rio Tamanduateí, e por ali ficava o Porto Geral de São Bento, nomeado assim por sua proximidade com o mosteiro de São Bento e por receber canoas com mercadorias das fazendas de São Caetano, pertencentes ao mosteiro. O porto se tornou o principal do rio Tamanduateí. O porto desapareceu após a retificação do rio, mas o nome permaneceu. 8. Por que São Paulo foi bombardeada em 1924? Foi durante a Revolução de 1924, rebelião que começou com jovens tenentes do exército contra o governo federal. O então presidente Arthur Bernardes cercou a cidade com artilharia pesada do exército, e atacou bairros proletários e fábricas. Moca, Brás, Belém e Cambuci foram os mais atingidos, causando a morte de milhares de civis e a fuga de quase metade da população da cidade. 9. Por que Higienópolis tem esse nome? O bairro foi inaugurado em 1895 com o nome Boulevard Bouchard, em homenagem a Martinho Bouchard. Mais tarde recebeu o nome de Higienópolis por ser o primeiro da cidade a priorizar o saneamento básico e a higiene doméstica. 10. Por que a rua direita fica à esquerda da Sé? Há muitas cidades no Brasil e em Portugal com uma rua chamada direita. Isso é devido à influência religiosa das igrejas católicas na vida das pessoas, já que elas eram nomeadas assim por ficarem sempre à direita da principal igreja. No entanto, em São Paulo, a rua direita fica à esquerda da Catedral da Sé simplesmente porque a referência não é a Sé, e sim a Igreja de Santo Antônio, anterior a 1592, e a já extinta Igreja da Misericórdia, demolida em 1886. Portanto, antigamente, a rua direita era conhecida como Direita de Santo Antônio ou Direita da Misericórdia. 11. Por que o doce Dadinho é tão popular em São Paulo?
O famoso Dadinho foi lançado em 1954 em comemoração aos 400 anos da cidade. A guloseima inicialmente se chamava Doce Quarto Centenário e vinha envolta em papel prateado, assim como é hoje. A embalagem, inclusive, tinha um motivo especial. Ela foi feita para combinar com a iniciativa conhecida como Chuva de Prata, uma ação de várias empresas do centro da cidade que jogaram triângulos de papéis prateados dos altos dos prédios. Nesses triângulos prateados havia emblemas e textos comemorativos, aludindo ao aniversário da cidade. Além do nome, é possível ver o símbolo do quarto centenário da cidade em azul, desenhado por Oscar Niemeyer à época. 12. Por que há uma lápide de um cachorro dentro do Parque Ibirapuera? A lápide do cachorrinho pinguim, das irmãs Nina e Nice, pode ser vista no Parque do Ibirapuera. Ela tem um formato de obelisco, no qual está escrito, ao nosso fiel amigo, Pinguim. Eternas saudades dos seus donos Nina e Nice. Essa é uma das duas estruturas assim no parque. Há também uma grande cruz de pedra que é uma homenagem a um pastor alemão, segundo histórias dos mais antigos do bairro. Ali havia um cemitério de animais, mantido pela União Internacional Protetora dos Animais em São Paulo, UIPA, até 1972. Com a expansão do parque, a necrópole foi destruída. 13. Por que não existem bondes em SP? A cidade chegou a ter 700 quilômetros de linhas de bonde, mas seu uso chegou ao fim na década de 60. Isso porque o transporte por bondes era custoso e ineficiente considerando o crescimento constante da cidade. A proposta do fim dos bondes veio acompanhada de uma nova, a criação do metrô em SP. 14. Por que nasceu a festa Nossa Senhora da Chiropita? A festa de Nossa Senhora da Chiropita nasce da imigração de italianos para o Bixiga. No sul da Itália, a devoção à Chiropita era muito forte, e por isso, os imigrantes decidiram encomendar uma imagem da santa no começo do século XX. No entanto, no bairro não havia nem ao menos uma capela para colocar a imagem, e então, os moradores se organizaram para construí-la em um terreno doado. A festa acontece desde então no bairro, e a partir dos anos 70, passou a tomar as ruas do Bixiga. Estima-se que mais de 250 mil pessoas passem pela festa durante os fins de semana de agosto. 15. Por que associam o modernismo a São Paulo? A Semana de Arte Moderna de 1922 aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo. O evento foi organizado por Graça Aranha e teve a participação de escritores, artistas plásticos e músicos, tais como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Vitor Brecheret e Villa-Lobos. O movimento começou em São Paulo, com uma ânsia dos artistas da época por uma quebra da estética engessada das obras, além da necessidade por explorar temas, cores e formas regionais. 16. Por que o lanche mais famoso de São Paulo tem o nome de outra cidade? A Lanche de Bauru é o 38º melhor do mundo, o único do Brasil e legitimamente paulistano. Mas por que ele tem esse nome? Simples. A ideia de sua montagem foi dada pelo então aluno da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Casimiro Pinto Neto, conhecido como Bauru, em homenagem à cidade do seu nascimento. O nome pegou. Em sua composição, o pão francês abraça fatias de rosbife, picles, tomate e queijo derretido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, deixe o seu like. Até o próximo vídeo.